Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir? Sim, tá Mário? Pronto, beleza. Então vamos iniciar aqui. Então a proposta é um sistema blockchain para gerenciamento de solicitações de medicamentos por via judicial, seguindo aí a estrutura do que a disciplina trouxe até agora, né? Para a gente apresentar como um projeto e produto, aí a agenda. Como escopo do projeto, inicialmente, assim, uma forma um pouco mais breve, até por conta do tempo. Eu selecionei esses três itens, né, como a justificativa, que é necessário controlar as solicitações de medicamentos por via judicial entre a Secretaria de Saúde e o Ministério Público, evitando assim a retirada do medicamento em ambas as secretarias. Então, esse é o maior problema que está sendo atacado. Como stakeholders, hoje nós temos aí a assistência farmacêutica das secretarias, que é o setor específico, o Ministério Público e o paciente do SUS. Inclusive, essa demanda saiu diretamente da assistência farmacêutica aqui de Salvador, né? O qual eu trabalho como analista de sistemas para o sistema municipal. Então, o objetivo é desenvolver uma rede blockchain com os participantes e respectivos papéis, cada um com seu nível de ação na blockchain. O escopo do produto, aqui a gente vai de forma mais direta, né? Registro da solicitação de medicamento e todo o caminho logístico até a retirada do medicamento pelo paciente. E temos aí as funções de abertura do processo judicial pelo Ministério Público, solicitação dos medicamentos pela Secretaria de Saúde, tanto a municipal como a estadual, a solicitação de compra pela Secretaria de Saúde nos setores de almoxarifado, de ambas, disponibilidade do medicamento no almoxarifado, secretarias também, disponibilidade do medicamento para retirada, que é a informação aí da secretaria para o paciente do SUS, e auditoria do processo judicial, que é realizada pelo Ministério Público. Então, essas funcionalidades pertencem a esses atores. Então, farão parte das regras de negócio da blockchain, para que apenas eles consigam fazer determinada ação, né, com as permissões. Será disponibilizada uma tela de acompanhamento no dispositivo mobile do paciente do SUS e também um dashboard para gestão, tanto do Ministério Público como das secretarias. Então, o escopo do produto. Aqui ficou um pouquinho pequeno. Esses entregáveis aí, deixa eu maximizar aqui para melhorar para mim também. Então, os stakeholders da assistência farmacêutica, de uma forma bem resumida, né? Esses entregáveis iniciais seriam um protótipo da tela de abertura de registro da solicitação na aplicação web, que fará interação com a blockchain, e o termo de aceite. O termo de abertura de registro de solicitação, a tela, né? E o termo de aceite, também todos terão um termo de aceite. Como stakeholder, também a assistência farmacêutica, um protótipo da tela de acompanhamento da solicitação. Então, a gente tem a tela de abertura do processo e a tela de acompanhamento dessa solicitação, desse processo. O quarto aí, a tela de acompanhamento, né, de fato. Em cima a gente tem um protótipo, embaixo a tela. Assim como a tela de auditoria e termo de aceite. E o protótipo do dashboard e o dashboard em si. Então, alguns entregáveis aí, de forma assim, bem abrangentes. Deixa eu passar aqui. Aqui o pacote de trabalho também, de forma macro. Pensei aqui na rede em si, na rede blockchain, na API, na aplicação web, no dashboard e na tela lá no mobile. Aqui, por exemplo, de atividade, né, para cada um desses, eu tenho aqui para o participante, criar esse participante na rede com as necessárias credenciais e o contrato inteligente, aquilo que vai reger o papel dos participantes, criar, né, esse contrato e associar nesse contrato os participantes, são exemplos, né, de atividade dentro desse pacote de trabalho.
Então, vou seguindo aqui. Aqui o cronograma macro também estimado. Eu estimei aí, a gente está aqui num projeto conceitual ainda, né? Validando, verificando, formatando as ideias. Eu imaginei fecharmos esse período em dezembro e, a partir daí, começar a implementação da rede em si. A partir da prova de conceito, né, que eu fiz na outra disciplina, pegar a expertise lá e ampliar aqui no Hyperledger Fabric. Aqui tem os dias, seguindo. Análise de risco, identificação e mitigação. Um risco que eu imagino que seja possível é a mudança na lei de obtenção do fármaco para solicitação judicial. E aí seria a mitigação seria adequar ao processo de mudança. Outro risco é a indisponibilidade de servidor. Pode, em determinado momento, não ser possível a aplicação estar rodando nesse servidor, então temos a possibilidade de fazer isso na nuvem, da Amazon, né? Tem uma opção lá para blockchain. Descontinuação do framework, e aí seria a migração para outro framework blockchain com as mesmas características. Seguindo aqui, já está concluindo. Análise de viabilidade econômica, investimento inicial, condicionado à implantação do projeto em nuvem. Então, a princípio, eu não consigo pensar em investimento para esse projeto, né? A licença é uma licença que é a parte 2, a licença do Hyperledger. A princípio, não temos restrições para desenvolvimento, pelo menos no cerne lá da licença, né? Como infraestrutura, o projeto será desenvolvido e implantado em servidores das instituições públicas. Então, eu penso em implantar esse projeto no sistema da prefeitura mesmo, na infra da prefeitura, e validar, né, com a assistência farmacêutica. Homem-hora para desenvolvimento não tem custo adicional, né? Eu mesmo vou estar fazendo. Rendimento para o cofre público seria o retorno financeiro, né? A economicidade, que será mensurada após a implantação, através do controle das solicitações de medicamentos. Então, evitando esse pedido duplo nas secretarias. Hoje a gente tem, de 2019 para 2020, aproximadamente 300 processos abertos lá no Ministério. E desses 300 processos, imagine que 50 agem de forma maliciosa, solicitando medicamento em ambas as esferas. Dependendo do valor do medicamento, pode ter aí uma economia interessante também para o cofre público. E aí concluo a apresentação.
Alô, boa noite. Já estão vendo a tela aí? Eu consigo ver, Robson. Já? Então, beleza, eu vou começar aqui. Bom, a, a solução proposta é uma ferramenta para análise e diagnóstico da dengue, zika e chikungunya. A justificativa é que a dengue, a zika e a chikungunya possuem características e sintomas similares. Isso dificulta muito o diagnóstico do médico. Se ele der um resultado falso positivo e o tratamento equivocado, pode levar a consequências graves para o paciente, inclusive morte. Então, diante disso, a ferramenta vai servir como um guia para o profissional de saúde, ajudar na identificação dos marcadores. O objetivo é verificar de que forma é possível estudar os sintomas e os marcadores para que o aplicativo possa contribuir para a suspensão do diagnóstico dessas patologias. As partes interessadas do projeto. Eu, como patrocinador gerente do projeto, a equipe do projeto, eu e a professora biomédica Isabela Benevides, que vai me ajudar nesse projeto. Os clientes do projeto são os médicos clínicos, infectologistas, enfermeiros, farmacêuticos, pronto atendimento de hospitais, policlínicas, UPA, laboratórios, os próprios pacientes. O custo esperado do projeto é de R$ 1.120. O projeto não é para fins lucrativos, vai ter custo só de criação mesmo. Prazo estimado é de 10 meses. O escopo do produto é um sistema para análise de diagnóstico das dengue, zika e chikungunya, que vai ajudar a comunidade médica. E o app, caso eu vou fazer um app, né? Deverá ser instalado em smartphone com o sistema operacional Android a partir da versão 9 e iOS a partir da versão 13. E ter no mínimo de 100 MB de espaço disponível. Ele vai ter versão web também, pode funcionar no browser Chrome, Firefox, Edge, Safari e Opera. E ele vai ser inicialmente elaborado para ajudar a comunidade médica, porém, qualquer pessoa pode utilizar. Ele será disponibilizado gratuitamente, podem ser baixados no Google Play e no App Store. Ele não coleta dados de usuário. O ciclo de vida do desenvolvimento do produto vai ter as fases de coleta de dados, desenvolvimento, publicação e validação. As funcionalidades. Ele vai salvar em memória as variáveis dos sintomas e dos exames específicos, enviar essas variáveis para o modelo de predição, vai estar no app ou na web integrado via algum servidor, e ele vai ter o retorno dessas doenças. Restrição. A restrição que eu vi necessária eu vou precisar de, no mínimo, 300 amostras para eu poder passar para o algoritmo de treinamento. Eu vejo que menos do que isso pode não ser viável. Então, as premissas, eu vou coletar os dados para treinamento, vou usar a ferramenta de desenvolvimento IntelliJ o Colab do Google, vou utilizar o notebook e vou publicar no app e no Google Play. Aqui é a estrutura da composição do trabalho. Eu tenho aqui as fases de entrega, coletar dados, rede neural, desenvolvimento, publicação e validação. Cada dessas etapas de verde aqui são os entregáveis, né? Aqui eu tenho o planejamento e a programação do escopo. Aqui é o backlog, as fases do projeto, todas as tarefas, data de início e fim, o responsável por cada tarefa dessa daqui, né? É o detalhamento do escopo. O risco. O que eu tenho de risco mais grave que eu vi no projeto é não conseguir as amostras suficientes. Eu vejo isso definido com uns 30%. Então, como eu posso mitigar esse risco, eu posso pegar alunos, monitores, que poderão trabalhar como voluntários de iniciação científica para poder ajudar a catalogar os casos clínicos. A análise de viabilidade econômica, como eu disse, o projeto não será usado para fins lucrativos. Então, eu só vou ter custo de produção.
Eu vou ter custo com hospedagem de site para publicar no Google Play e para publicar na App Store. Tem um custo anual mais ou menos de R$ 1.120. E finalizei. Boa noite a todos. Consegue me ouvir? Sim, Leandro. Pronto. Então, o projeto a apresentar é um aparelho alternador de decúbito em indivíduos sem mobilidade ativa. Então, aqui passando para o escopo do produto, o equipamento mecânico capaz de alterar o decúbito de pacientes em estado crítico, né? E também indivíduos sem mobilidade ativa, aí como seriam casos de pessoas em coma, com deficiência motora ou idosos, para que esses indivíduos não tivessem ocorrência de úlceras por pressão. E esses pacientes podem ser internados em hospitais, em leitos clínicos ou de UTI, ou indivíduos em suas residências, né? Casas de repouso, dentre outros. A função desse produto é auxiliar um enfermeiro, um assistente ou terceiros, que pode ser, por exemplo, parentes, né? No caso de domiciliares, na mudança do decúbito desse indivíduo para sem mobilidade ativa, né? De tempos em tempos, em ciclos de mudanças, para que ele não permaneça na mesma posição, né, por longo período, e seja acometido pela lesão. Opa, passou um pouquinho demais aqui. O produto ele deve ter como características ser de fácil operação, ser seguro ao paciente e ao operador, ser relativamente leve, imagine entre 3 e 6 quilos, ele ter dimensões próximas a meio metro cúbico, né, para que ele seja de fácil transporte e manipulação. Ele tem que suportar o paciente até 180 quilos para que haja a possibilidade de mudança. Ser resistente ao ambiente e a fluidos corpóreos, né, pode haver alguma saída de fluidos corpóreos ao ambiente. Ser reciclável e energeticamente eficiente. Passando para o escopo do projeto agora como um todo. Então, eu vou passar um pouquinho mais rapidamente, porque ficou um pouquinho longo, então eu vou passar um pouquinho mais rapidamente, tá? Então, o escopo teria o título do projeto, o contexto, nós explicando o contexto onde esse equipamento iria entrar, então, na questão de pacientes com restrição ou sem mobilidade ativa, para auxiliar esses terceiros a fazer essa mudança de decúbito,
informando que esses pacientes ele têm dependência desses terceiros para poder fazer qualquer tipo de movimentação, e explicando a razão, né, do que eles terem exposto à ocorrência de decúbito de suspensão, e a razão de eles terem isso, a falta de recursos humanos no caso de hospitais, né? Então, necessariamente, pelo menos duas pessoas, para poder fazer esse procedimento. E no caso de domiciliares e terceiros, né, a dificuldade física de poder fazer essa alteração, inclusive porque o acometido pode ser uma pessoa, inclusive, obesa, né? A justificativa, né, a fazer essa operação pode ocasionar um risco de queda ao paciente por pessoas não capacitadas. Isso aqui no caso de domiciliares, e no caso de hospitais, a questão da úlcera por pressão, ele acometer até 62% dos pacientes internados, prolongando o tempo e o custo de internação, trazendo sobrecarga econômica para a entidade. Aí, alguns objetivos, então, desenvolver esse dispositivo para mecanizar essa mudança, reduzir em 60% a ocorrência das úlceras de pressão nesses pacientes internados em hospitais, e liberar 50% a 70% de recursos humanos que estão envolvidos nesse cuidado para outras atividades. Partes envolvidas, então, seriam essas pessoas, essa unidade ativa, a família, a equipes de enfermagem e médica, instituições de saúde particulares, tanto quanto instituições de saúde públicas. A equipe responsável, a equipe de marketing, desenho industrial, engenharia de projetos, engenharia de manufatura e fornecedores, financeiro, e aqui no escopo ele teria todas as responsabilidades de cada um. A lista de produtos que esse projeto haveria de entregar, então o equipamento, um protótipo do equipamento, manuais para esse equipamento, bolsa de transporte e a embalagem do produto. Aqui algumas premissas que devem ser limitações e restrições, eu vou passar para não ficar muito longo a apresentação. Estratégias para o gerenciamento e o custo preço meta do produto, também vou passar para não ficar tão muito longo. Plano de gerenciamento para poder melhor gerir o projeto. E aqui sim a EDT, né? Ficou um pouquinho pequeno, mas aqui foi quebrado as atividades, né? Então essas atividades estão em amarelo, e cada deliverable que cada atividade dessa teria que entregar. Então a equipe de marketing entregaria avaliação de mercado do produto, avaliação do cliente, a equipe de desenho, de design, o modelo virtual do produto, e assim os vários tipos de desenho que estão envolvidos, a equipe de engenharia detalharia o produto, e os vários deliverables de cada equipe dessa para entregar, para fazer o projeto, né? Aqui um cronograma preliminar, ficou bem pequenininho, mas tem todas aquelas atividades, aqueles deliverables. Eu dividi isso quinzenalmente, então tem cada tarefa aqui, cada espaço desse aqui são de 15 dias. Então, eu imaginei que o projeto poderia ser finalizado em um ano, então está distribuído aqui cada atividade daquela com seu tempo esperado, preliminarmente. Uma análise de risco do produto, né, do projeto, e contendo quais são os riscos, a causa desses riscos, o efeito para esses riscos e medidas de controle. Então, só por exemplo, aqui a alteração de escopo poderia ser um risco por questão mesmo de lançamento de um produto similar. Então, por causa disso, haveria o risco da mudança do escopo do produto, e fazendo com que o efeito seja a alteração do escopo do produto. A análise de viabilidade, eu quebrei aqui com a parte de investimentos.
Então, com cada pessoal, cada item que deveria ser investido, no total, aqui, com uma margem de segurança, eu encontrei esse valor. As despesas mensais, uma margem de segurança, também encontrei esse valor. E com planejamento de vendas, pensando uma quantidade de vendas relativas aqui, terei esse faturamento pensando que cada equipamento custaria em torno de R$ 500, tirando a despesa, teria o fluxo de caixa de cada mês. E com isso, poderia se fazer a análise, né, pensando aqui mês a mês, o mês zero seriam os 12 meses de projeto, né, até o lançamento do produto, e aqui em 7 meses, por esses valores, em 7 meses já conseguiriam retorno. E aqui os valores de as referências utilizadas para o desenvolvimento. E obrigado. Eu vou, professor. Como é que eu faço para compartilhar aqui a tela? Tá dando para ver aí, gente? Sim, Marcos, eu consigo sim. visualizar aqui. Boa noite, pessoal. Então, eu vou fazer aqui a minha apresentação. O meu produto é um sistema de automação open source para o cultivo de agrícola irrigado. Tá? Então, eu botei a data do projeto como hoje, né? Quero dizer que achei bastante interessante essa atividade, que tinha muitas coisas que eu não tinha pensado no meu projeto, né? E fui fazer e comecei a me preocupar, inclusive com os prazos, né? Que a gente tem um prazo bastante delimitado por conta do próprio mestrado. Mas vamos lá. O escopo do projeto é fazer um sistema de irrigação agrícola open source que atenda os agricultores de pequeno e médio porte da agricultura familiar. Os requisitos iniciais, o sistema de irrigação deve ser capaz de atender os agricultores de pequeno e médio porte, deve ser robusto, interface amigável, baixo custo de manutenção, fácil instalação
e ser reprodutível pelo próprio usuário. Esse produto, eu quero que ele seja qualquer outro agricultor que queira reproduzi-lo, né, vai ser capaz, porque eu vou pesar a mão na questão do treinamento e documentação. Principais entregas, né? Vai ser a placa do sistema, né, o programa. Eu tenho que me preocupar com a tubulação para irrigação, né? Lá não adianta eu ter o sistema se eu não tiver essa tubulação para que eu possa fazer os testes e fazer a aplicação, né, do próprio sistema. Uma estrutura elétrica, eu não posso esquecer que eu estou na zona rural e é o pessoal de baixa renda, agricultura familiar, né? Estrutura elétrica, né? Para o sistema, fazer o teste em campo, porque o meu ambiente ele vai variar bastante. Eu pude visitar vários módulos rurais e tem a questão de inclinação de solo, do solo não, do ambiente, e treinamento em laboratório das pessoas envolvidas, né, dos usuários, e em campo, em seguida, tá? Então, aqui eu coloquei o cronograma bem simples, né, da entrega da placa-mãe. Eu vou levar 5 meses para fazer essa confecção. A programação, eu vou levar uns 6 meses. Aqui eu coloquei que dá para fazer simultaneamente, né, a confecção da placa e a programação. A tubulação eu vou levar 16 dias. Né? Depois que estiver pronto aqui, a placa-mãe e a programação, eu vou levar 16 dias para fazer isso em campo. Né? A estrutura elétrica eu devo levar uns 7 dias e 30 dias para fazer o teste em campo. Aí eu tenho que colocar lá no ambiente familiar e eu tenho que fazer com que as pessoas aprendam a operar. E prováveis problemas que possam acontecer, eles mesmos possam resolver. Né? E treinamento de laboratório e campo. Eu vou ter, durante esses 30 dias aqui, a gente pode ter 15 dias para a gente fazer em grupo a apresentação do produto em laboratório e depois no campo. Tá? Premissas, né? Eu posso ter problema com faltas de equipamentos eletrônicos de baixo custo, né? Os próprios agricultores aceitar o produto devido à sua filosofia de construção e uso. As pessoas geralmente estão acostumadas a obter o dinheiro e ir lá e comprar o sistema fechado e começar a usar, né? Esse produto ele vai ser diferenciado, porque o agricultor o agricultor ele vai ter que se envolver, principalmente para entender como é que funciona. Ele não precisa ser um programador, mas nem um eletrônico, mas ele vai ter que ter um conhecimento sobre o funcionamento do sistema. A infraestrutura energética é um problema também, que tem algumas áreas que não têm uma boa qualidade de energia. E uma fonte de água, né? Não adianta eu ter lá todo esse sistema e eu não ter água para fazer a irrigação, né? Restrições, né? O produto final deve ser de baixo custo. Open source, ter uma boa interface, fácil utilização e manutenção barata e acessível. Partes interessadas, né? Eu coloquei aqui que, né, são pequenos e médios agricultores, né? A influência que eles vão ter vão ser como os principais usuários, a comunidade acadêmica. Aí eu vou tentar sensibilizar corações e mentes para abraçar a academia, aqui principalmente a minha universidade, que está mais próximo de mim aqui, que é a UESB, que tem pessoal de agronomia aqui, que possam me fornecer uma consultoria na parte de irrigação e na parte do dimensionamento da bomba. Os gestores públicos, porque o pessoal da agricultura familiar, eles são muito dependentes da prefeitura. Então, a prefeitura ela tem uma espécie de lista
de pessoas da agricultura familiar, né? Eu vou ter que me envolver com a prefeitura, para eles me fornecerem essa lista e me apresentarem também, né? E a comunidade da permacultura. A comunidade da permacultura, o principal interesse deles é que essa comunidade ela é bastante aberta e, naturalmente, eles vão abraçar a questão do open source. E os empresários de sistema de irrigação. Por que eu coloquei esse pessoal aqui, que eles são interessados, né? Porque eles podem me fornecer também experiência em relação a sistemas de irrigação de pequeno, para agricultores de pequeno e médio porte. Equipes e funções, né? Eu coloquei aqui eu coloquei o gerente, né, que é uma parte importante, que no caso aqui deve ser eu que vou planejar, já estou planejando, organizando os processos, né, as ferramentas, controlar os requisitos, gerenciar o cronograma e o orçamento, né? Eu vou precisar de pessoas que se envolvam, aqui nesse caso, que me dê um auxílio, né, na parte de eletrônica. Vou precisar de conhecimento de programadores, vou precisar de eletricistas, encanadores, a consultoria de irrigação, a consultoria na parte de agronomia, né? Pessoas para testarem, aí vai ser o próprio pessoal que vai usar, eles vão fazer vão fazer testes. Em laboratório, vão fazer esse teste em laboratório e também na própria zona rural, né? Equipe de materiais aqui é muito importante, eu estou gerenciando todos os materiais que eu vou usar, que eu tenho que adquirir. Orçamento, muito importante. E equipe de treinamento. Eu vou ter que fazer uma forma de treinar algumas pessoas para disseminar esse produto. Pronto, aqui foi o orçamento sumarizado. Eu fiz aqui coloquei os valores do serviço. Aqui eu contabilizei, apesar de vão ser pessoas voluntárias que vão estar trabalhando, mas assim mesmo eu tenho que colocar um custo, né? Às vezes a pessoa precisa de transporte, precisa de um lanche. Eu coloquei um valor aqui estimado. E dos materiais também, né? Então, o meu produto, eu estou estimando que saia por R$570. E aí eu finalizo a minha apresentação. Testando, consegue me ouvir? Estou ouvindo, Pablo. Tudo certinho, Bom, Pablo. beleza, vou começar aqui a apresentação. Espero ser rápido, porque eu acabei fazendo a apresentação longa. Meu trabalho é um dispositivo vestível para detecção de fadiga e sonolência em motociclistas. Vou pular essa parte da agenda. Escopo de produto, né? Ele tem por finalidade de detectar fadiga e sonolência de motociclista durante a pilotagem. E para isso eu tenho que decidir ao longo do trabalho, algo que ainda está em aberto, como ele será implementado, a atuação dele, se vai ser um dispositivo acoplável no capacete, se vai ser vestível no corpo do motociclista ou mesmo acoplável à moto. Então isso está em aberto ainda. Uma vez detectada a fadiga, eu vou ter que tomar medidas que alertar o motociclista, né, e emitir avisos a outros que estejam conectados a esse sistema. Mais na frente eu vou explicar quem são esses outros. E, na verdade, aqui, ó, tá errado. Uma vez detectada a sonolência, que é o segundo item. Aí as medidas a serem tomadas tentar acordar o motociclista, tentar parar a moto, né, e emitir também os avisos aos outros. Né? Então tem um pequeno erro aqui no slide, desculpa.
No escopo do projeto, qual a justificativa do projeto, que o trânsito tem se tornado cada vez mais intenso e a logística, né, da atualidade tem demandado mais profissionais sobre motos. Né? E a descrição de um produto, a descrição, uma frase bem sucinta, é um produto capaz de reduzir o número de acidentes durante a pilotagem de uma moto. Os objetivos é, óbvio, detectar a fadiga, a sonolência e tomar ação preventiva e corretivas no motociclista, para que ele ou fique acordado, ou para caso ele durma, ele seja acordado. Para esse projeto funcional, tem as premissas do sistema ser universal para ser acoplado, seja na moto, seja no capacete. Ele tem que ser leve, caso seja no capacete. Ele tem que ser muito pouco tolerante a falhas. Ser totalmente tolerante a falhas é um objetivo muito difícil, mas a gente pode tentar galgar esse objetivo. Ele deve ter uma alimentação de energia à prova de água, já que o motociclista está exposto à chuva. Eu diria mais também que tem que estar protegido também contra um sol intenso. Um sol de 40 graus, ele pode também estragar um sistema de alimentação, né? Por aí vai. E ele tem que ter uma interface que não impacte no motociclista durante a pilotagem. Ou seja, se o motociclista quiser ligar, desligar ou configurar o dispositivo, ele tem que fazer isso tendo o menor impacto possível na pilotagem, exceto na atuação. Na hora da atuação, o objetivo do dispositivo é sim impactar o motociclista para acordá-lo. O cronograma foi um cronograma que eu extraí do meu trabalho acadêmico, do meu projeto acadêmico, em que eu vou fazer estudo sobre a detecção de sonolência e fadiga. No próximo mês, estudar os sensores capazes de atuar sobre a detecção de fadiga e sonolência. O desenvolvimento do protótipo segue pelos próximos 6 meses e perdura pelos próximos 7 meses após o início dos testes. Ao longo de 7 meses serão feitos testes e o processamento do que foi levantado nos testes. A penúltima atividade, durante 2 meses, é a avaliação do protótipo, em que eu vou tentar refiná-lo o melhor possível após ele ter sido, digamos, aprovado nos testes. E nos próximos 6 meses, a diferença do trabalho acadêmico é que nos próximos 6 meses eu escreveria uma dissertação, um relatório. Aqui, no caso, seria a produção de um produto mesmo. Eu criaria um projeto de produção industrial do produto. Os produtos do projeto vai ser um dispositivo acoplável no capacete, ou um dispositivo no corpo do motociclista, ou um dispositivo acoplável à moto. Os entregáveis. O que é que eu vou entregar junto com esse projeto? Um estudo de mercado sobre os capacetes smart, que estão se tornando cada vez mais populares, não ainda no Brasil. Um estudo sobre a prevenção de acidentes de motos,